Olá, hoje nós recebemos o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Darcy José Nicioli. Ele é mineiro, nascido em Jacutinga. Aos 15 anos de idade, foi para o seminário. 3 anos depois, começou o curso de filosofia. A ordenação diaconal aconteceu na cidade de Mauá, no ano de 1985, e a ordenação sacerdotal no ano seguinte. O então padre Darcy foi para Roma cursar o mestrado e, quando retornou para o Brasil, prestou vários serviços na província redentorista de São Paulo, em paróquias do interior paulista, comunidades religiosas e até mesmo no Santuário Nacional de Aparecida, local em que foi nomeado reitor em 2008. 4 anos depois, o Papa Bento XVI nomeou Dom Darcy como bispo auxiliar de Aparecida e, neste ano de 2015, o redentorista foi eleito novo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Por isso, o Ação Nacional de hoje quer conhecer o trabalho dessa comissão e saber como anda a comunicação na Igreja Católica. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Bem-vindo, Dom Darcy, ao Ação Nacional. Obrigado, meu irmão. Uma saudação também aos telespectadores. Vocês estão com uma ficha completa minha aí, que coisa boa. Pois é, o pessoal da produção foi buscar a vida do senhor, literalmente, para a gente poder falar aqui. Oh, sou mineiro de Jacutinga. Jacutinga. Aliás, Jacutinga fica pertinho daqui, fica aqui no sul de Minas. Fica mesmo, bem Cidade próximo da gente. de malhas, tricô, crochê e etc, né? Então, eu tenho essa raiz mineira. Bom, comer o queijinho mineiro é muito bom. Muito bom demais. Muito bom. Mas como é que foi essa vida? Eu queria que o senhor contasse para a gente. O senhor era bispo auxiliar aí de Aparecida antes de assumir essa comissão da comunicação da CNBB. E como foi esse processo aí de transição? Ou o senhor ainda continua administrando as duas funções, né? Não, eu sou bispo auxiliar de Aparecida. Né? Continuo como bispo auxiliar de Aparecida na colaboração com Dom Raimundo Damasceno. Dom Raimundo Damasceno, então, era presidente da CNBB, tinha encargos no CELAM e, como todo cardeal, é conselheiro do Papa. Então, ele achou por bem ter um bispo auxiliar. E há quase 3 anos sou bispo auxiliar em Aparecida, como vocês disseram, sucedendo todo um trabalho na economia do santuário e depois na reitoria do santuário. E na última Assembleia Geral da CNBB, os bispos, então, acharam por bem entregar essa tarefa a mim, a presidência desta Comissão da Comunicação. E como são várias as comissões dentro da própria CNBB, a Comissão da Comunicação tocou a mim e depois escolhemos também Dom Devair, que é bispo auxiliar de São Paulo. E assessora o trabalho desta comissão o padre Rafael, que é missionário redentorista, já havia sido assessor para a comunicação na CNBB, e também o padre Xavier. O padre Xavier faz parte da comunidade Canção Nova e são 2 experts em comunicação. Você sabe que nós bispos não somos necessariamente qualificados para aquilo que fazemos. Nós nos colocamos a serviço, por isso a assessoria é muito importante. A assessoria do padre Rafael e do padre Xavier e a companhia também de Dom Devair, bispo auxiliar de São Paulo. São padres que, além de ser ordenado padres, também são jornalistas formados. Jornalistas formados, estão no meio e, muito particularmente, o Rafael e o Xavier militam na comunicação. Então, isso nos ajuda bastante. Para que o nosso público entenda um pouquinho, qual é a responsabilidade qual o papel desta comunicação da Igreja? Dessa comissão. Dessa comissão, desculpe. Dessa comissão. Em que ela atua? Ela tem uma função de articulação e de promoção da comunicação na igreja. Muito particularmente, como é uma comissão pastoral, justamente articular a pastoral da comunicação na igreja. E a PASCOM, Pastoral da Comunicação, está presente nas paróquias, nas dioceses, em todos os quadrantes deste imenso Brasil. E nós damos um jeito, então, de ajudar, articular, formar o nosso agente de pastoral da comunicação. Isso nós fazemos através de cursos, nós fazemos através do mutirão da comunicação, do encontro nacional da PASCOM, que se realiza em Aparecida a cada 2 anos, e também em parceria. Por exemplo, a formação com respeito ao diretório da comunicação, que foi aprovado na última
na penúltima Assembleia dos Bispos, nós temos a parceria da TV Século XXI, Sim. justamente nos cursos à distância, para fazer com que o diretório de comunicação não fique somente na biblioteca, mas seja praticado. Sirva como instrumento para a orientação de todo o trabalho de comunicação que é feito na igreja, a partir desses agentes na base. Quando a gente fala de PASCOM, Dom Darcy, a gente não fala simplesmente, porque muitas vezes as pessoas na igreja, na sua paróquia, têm ideia de que, não, é o jornalzinho que eu recebo da paróquia, né? O jornalzinho é um instrumento, de né? todo o trabalho. Uhum. É verdade que nós precisamos crescer ainda em toda a articulação da PASCOM, mesmo na formação dos nossos agentes, na qualificação dos nossos agentes. Mas há muita coisa acontecendo. O jornalzinho é um instrumento da paróquia, bem como o site da paróquia, o portal da diocese, mas nós precisamos militar também nos grandes meios de comunicação e muito particularmente nas novas mídias. A nossa comissão lançou a Conexão PASCOM, que é um ambiente de relacionamento e tem funcionado muito bem. Não? Em que a gente fica sabendo o que está acontecendo em uma determinada diocese ou na paróquia de uma determinada diocese, experiências que são vividas e que são partilhadas. Desta maneira, nós nos informamos, mas também nós nos formamos, todos em função desta comunicação com esta inspiração cristã católica. Bom, o senhor recebeu aqui até ao nosso dado aqui, 207 votos, né, ultrapassando a maioria absoluta requerida de 138 para assumir essa comissão, lá na CNBB. Qual a opinião do senhor? A que se deve todo esse apoio que o senhor tem recebido? Uma surpresa. Eu acredito porque, de alguma maneira, nós estamos militando também nos meios de comunicação, através da Rede Aparecida de Comunicação. Eu sou muito conhecido devido ao trabalho que realizei no Santuário Nacional, como ecônomo e como reitor, tenho um contato bastante grande com todo o episcopado brasileiro. E eu estou na fundação da TV Aparecida, lá nos primórdios da TV Aparecida. E essa experiência certamente contou bastante, imagino eu. Sem dúvida, né? Já tem uma experiência na área de comunicação. De comunicação, né? Isso é muito bom. O público, de maneira geral, fala, e a gente estava falando a questão até da PASCOM aqui, né? Voltando um pouquinho, ele fala aí da dificuldade da igreja, das pastorais se comunicarem. Você acha, isso é um problema recorrente, Dom Darcy? Como é que o senhor acha isso? A gente tem essa dificuldade mesmo de se comunicar na igreja ou não? Eu digo que temos que crescer na comunicação. A igreja é essencialmente missionária, então ela é essencialmente comunicação. Qual é a função da igreja? Anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ser expert neste sentido e anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os meios e em todos os novos areópagos que se apresentam, em todos os novos ambientes. Então, é um desafio constante. A comunicação é muito dinâmica. Muitas vezes, nós ficamos presos às nossas a nossa instituição. A igreja é uma instituição que, para decidir, precisa sempre fazer uma assembleia, é sempre em comunhão. Então, isso demanda um pouco mais de tempo e dá a impressão de que a igreja é muito pesada nas suas decisões. Não, é que ela medita, pensa, calcula, planeja muito bem isso. Na área de comunicação, não é diferente. Agora, nós temos, por exemplo, os sites das paróquias. Nós estamos contentes com aquilo que vemos de maneira geral? Não, porque muitas vezes não são atualizados, não são dinâmicos. Daí a importância da Comissão Pastoral para a Comunicação. Será que eu estou agradando o público? Né? Exatamente, sabendo se nós estamos sendo competentes para comunicar aquilo que é o objetivo da nossa comunicação cristã. Quer dizer, nós temos que ser competentes, nós temos que encantar quando comunicamos a palavra de Deus, quando comunicamos os valores do Evangelho. E isso é um desafio constante, um desafio constante. Então, eu digo que nós estamos fazendo muita coisa na área de comunicação, mas certamente não podemos nos acomodar. Há muito ainda por fazer, muito particularmente nas novas mídias,
que é um desafio para todo mundo que comunica. Aliás, as novas mídias realmente ela é bem complicada, né? Ela é muito mais dinâmica e ainda exige um trabalho muito mais rápido. Rápido, atual, interessante, envolvente, mordente, porque senão não encanta. Você não consegue segurar um jovem, por exemplo, Exatamente. se você vier com Como uma falar com informação um jovem? antiga e etc. Exato, tem uma linguagem própria, não é verdade? Então, é um constante desafio. Mas, nesse sentido, eu creio que nós temos procurado responder. Nós não ficamos, como todos os meios de comunicação, de maneira geral, presos, por exemplo, à ditadura do Ibope, da audiência. Normalmente, um meio de comunicação, ele se pauta pela audiência, porque é isso que vende, não é verdade? Exatamente. Qual que é o objetivo dele? É financeiro, é ter retorno. Sim. Nós não ficamos presos a isso, embora, é óbvio, a audiência para nós é balizadora. Se nós estamos encantando, filtro, se nós estamos comunicando, se estamos chegando às pessoas, se estamos sendo interessantes, etc. Mas nós não ficamos à mercê daquilo que vai ser retorno financeiro. Nosso interesse é construir gente. Esta é uma das políticas da comunicação com inspiração cristã. É promover a relação entre pessoas, é construir a pessoa, fazer com que a comunicação seja um ambiente de encontro, para que todos sejam promovidos, cresçam. E os valores cristãos estão sempre na base de toda essa comunicação. Nós não estamos a serviço do econômico financeiro. Então é tão diferente isto e é um outro desafio, porque tudo aquilo que fazemos custa, não é verdade? Nós temos que, eu costumo dizer, ter um olho no peixe e outro no gato, não é verdade? Com certeza, Narci. Bom, esse é o Programação Nacional. Hoje nós estamos falando aqui sobre comunicação na igreja. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.